Bem-aventurado todo aquele que lê e os que ouvem e guardam as palavras da profecia deste livro, porque o tempo do fim está próximo. E Deus, Ele ainda, com a tua grande e infinita misericórdia, Ele ainda está dando oportunidade. A palavra de Deus tem sido pregada, o Evangelho tem sido anunciado para o despertamento da humanidade. A Bíblia Sagrada é o Evangelho que tem sido anunciado em todo o globo terrestre. O Senhor Jesus Cristo, no livro de Marcos 16:15, Ele diz: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. É o que estamos anunciando, dizendo para você, através dos sinais que estão acontecendo no século 21, trazendo para os dias atuais. O Senhor Jesus Cristo, Ele viu o século 21 e Ele começa a dizer para os discípulos, quando ainda com o seu ministério terreno, os discípulos se preocuparam e perguntaram a Jesus: Senhor, que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos? O Senhor Jesus Cristo então disse para eles, olhando o século 21 que você está vivendo hoje, e começou a dizer para eles: se levantará nação contra nação, e haverá terremotos em vários lugares, doenças, fome, peste, nação contra nação, reino contra reino. E ainda Jesus disse que por aumentar a iniquidade, que é o pecado da humanidade, o amor de muitos esfriaria. E o que nós temos visto hoje, quantas catástrofes, quantas coisas terríveis que estão acontecendo no globo terrestre. Mas Deus, Ele sendo soberano, conhecendo todas as coisas, Ele ainda está perdoando. Na geração passada, observamos através das profecias, existia uma cidade chamada Sodoma e Gomorra, que foi avisada por Deus, através de 2 anjos, anunciaram para eles arrependerem dos vossos pecados, porque Deus ia destruir Sodoma e Gomorra com fogo. Lembrando também da geração de Noé, que Deus avisa para eles, através dos seus pecados, que ia destruir a terra com o dilúvio. Deus usa um profeta chamado Noé para pregar para eles, apregoar para eles o arrependimento. Mas diz a Bíblia Sagrada, Noé pregava e dizia: arrependei-vos, porque Deus vai destruir a terra com o dilúvio. Eles olhavam para Noé e diziam que Noé não sabia o que estava falando. Mas de repente, a palavra de Deus mostra que quando começa a chover, aqueles mesmos que criticavam Noé, quando começa a chover, eles voltam na arca, batendo na arca, para que abrisse aquela porta, para que eles entrassem na arca. Mas a Bíblia Sagrada diz que a porta foi fechada e Deus fechou aquela porta. O tempo da graça está, amém, também acabando. O tempo da graça está findando. Hoje a arca representa Jesus Cristo. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. No Evangelho de João 14:6 ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Vai chegar o juízo final e você e eu temos que acertar conta diante do juiz. Primeira epístola de João capítulo 2, verso 1 e 2 diz: Jesus disse: meus filhinhos, não pequeis, mas se pecares tem um advogado para com o Pai, chamado Jesus Cristo. Hoje Jesus é o advogado da humanidade. Mas no juízo final, lá no Apocalipse, aqui está escrito, Apocalipse capítulo 20, verso 11, está escrito assim, ó, que o juiz trará à tona
toda a consequência dos pecados da humanidade. Diante do juízo final, a Bíblia diz que toda língua confessará e que todo joelho se dobrará. Meu amigo, você que nos ouve hoje, você que nos ouve agora, entenda você, ainda há tempo, ainda dá oportunidade. Portanto, aproveita a oportunidade, agarre essa oportunidade, enquanto Deus está te dando oportunidade. No Apocalipse capítulo 20, verso 15, está registrado assim: e todo aquele que não foi achado, o teu nome no livro da vida, será lançado no lago de fogo. Somente a voz é minha, mas as palavras é de Deus. Jesus, em Mateus 24, verso 35, ele diz: pode passar o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Se falamos para alguém hoje aqui que não crê o que estamos falando, diante do juízo final, não terá como escapar, porque o Senhor Jesus, ele diz: passarão o céu e passarão a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Aproveita a oportunidade, enquanto Deus está te dando a oportunidade. Diz a Bíblia Sagrada que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A única coisa que separa o homem de Deus é o pecado. Mas no Evangelho de João 3, verso 17 diz que Deus enviou Jesus ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo viesse ser salvo por ele. Deus continua te abençoando. Não espere muito, Jesus está voltando e ele te ama, porque no Evangelho de João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu unigênito Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas venha ter vida eterna. Diante do juízo final, não terá como escapar. Diante do juízo final, não terá como esconder. Diante do juízo final, não terá como fugir. Agarre a oportunidade enquanto Deus está te dando a oportunidade. Amém.